Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para a gente discutir um pouco, agora esse início de ano em 2013, sobre o planejamento escolar. Esse ano vocês estão recebendo uma nova coleção. A coleção veio toda repaginada, com uma nova proposta pedagógica, e é preciso que vocês compreendam essa obra, entendam o que foi pensado para ela e como a gente deve fazer esse alinhamento entre o material que era usado até então e o material que vai começar a ser usado esse ano. Então, a ideia do programa de hoje é que vocês consigam acompanhar e lembrar e refletir sobre alguns aspectos do planejamento escolar. Primeiramente, quando a gente para pensar o que é planejamento, né? E por que eu faço planejamento? Ele tem três dimensões que são importantes, ou três concepções, melhor dizendo. Se a gente fosse pensar numa concepção técnica, o planejamento ele serve para aquelas professoras que acham que aquilo é uma receita de bolo, por exemplo, uma receita de cozinha que deve ser seguida à risca. Então, é um documento que ele é feito para ser seguido. Então, ele teria um papel muito técnico. Um outro uso do planejamento seria aquele planejamento burocrático que você faz e cumpre para deixar na gaveta caso alguém te peça. Então, a sua coordenadora pediu, uma inspeção foi na escola e quer saber do planejamento, e aquele papel está lá na gaveta para ser mostrado. Nenhum desses dois usos é o que nos interessa. A gente vai tratar o planejamento com uma dimensão muito mais pedagógica. Ele tem que servir para que você repensa e reflita sobre a sua ação pedagógica, que você faça um movimento de pré-criação do que vai ocorrer na sala de aula e no momento de aprendizagem. Então, ele tem que servir, o planejamento, ele só é útil e necessário quando ele serve a favor da aprendizagem dos alunos. E para que ele esteja realmente a favor da aprendizagem dos alunos, é importante que você consiga fazer uma leitura do grupo e do mapeamento para que ele ocorra de fato, sendo flexível também para fazer essa mudança. E são esses aspectos que a gente vai trabalhar aqui nesse encontro, pensar, né? Então, no momento que esse planejamento se tornar um obstáculo, é hora de parar e refletir e pensar ele novamente. Ele não pode ser um obstáculo para o seu trabalho e ele tem que estar sempre a favor da aprendizagem dos alunos. Um planejamento é uma coisa que a gente já faz há muito tempo, sempre fez, mas eu trouxe três questões que eu queria refletir com vocês. Primeiro, como você faz o planejamento das suas atividades? Que momento que você para e decide como que vai ser feito o trabalho com os alunos? Então, tem feito isso em casa, na escola, individualmente, coletivamente, antes da aula, depois, com antecedência? Como é que você tem feito o planejamento das suas atividades? Como você trabalha depois do planejamento, como você tem trabalhado as suas atividades e também o que você leva em conta na hora de planejar a sua aula. O que você tem pensado no planejamento? É só o livro didático, são as atividades do livro, é o espaço, o tempo? O que você tem levado em conta quando você planeja as suas aulas? Quero que você pare um pouquinho e reflita sobre essas três questões, fazendo anotações para que você depois compreenda qual a sua relação com o planejamento. Bom, depois de refletir sobre essas questões, vamos então pensar juntas os aspectos que não podem ficar de fora do planejamento, para que você acompanhe aí no planejamento que você tem organizado na sua escola, para ver se isso tem sido feito, se está sendo acompanhado. Tem três aspectos que a gente tem que pensar na hora que você está pensando. Na verdade, você tem planejado o tempo das atividades, a duração delas, a sequência no tempo, o que vai ser primeiro, o que vai ser depois. Às vezes a gente esquece de pensar, a gente pensa só na atividade e esquece de pensar o tempo. Pensar também o espaço, a organização do espaço, o planejamento do espaço é importantíssimo e ele tem toda uma intenção pedagógica que não pode e deve ficar de fora. Então é importante também que você pense aonde essa atividade vai ser realizada, dentro do tempo, da duração, e pensar o que é preciso ter nesse espaço.
e além do tempo e do espaço, a própria atividade. Então, o planejamento das atividades em si. Eu retomo isso porque muitas vezes a gente esquece de pensar no tempo e no espaço e eles são dimensões importantes para complementar e para que tudo ocorra, né, da melhor forma possível na realização das atividades aí com os alunos. E aí, então, a gente vai pensar, se a gente fosse numerar, a gente tem 8 etapas do planejamento, que a gente não pode deixar passar. Eu sei que parece trabalhoso, né? E a cada atividade você vai pensar 8 etapas e pensar nos detalhes, mas essa antecipação, esse planejamento prévio da atividade, ele faz muita diferença quando a gente vai entendendo aí o processo de ensino-aprendizagem. Em primeiro lugar, então, no planejamento, a gente precisa de ter o nosso conhecimento da realidade, que seria todo esse diagnóstico, esse mapeamento do grupo que você vai atuar. Então, com que grupo você está trabalhando? Esse conhecimento da realidade ele é importantíssimo, porque o planejamento ele tem que ser individualizado. E aí você vai falar, mas a gente já tem um material aqui na escola, Dani, né? Um material da rede, que já tem um planejamento para a gente, essa parte já está pronta. E é aí que vocês, professores e equipe técnica da escola vão entrar. O planejamento ele só está pronto quando ele é direcionado para uma realidade. Então, o planejamento que tem no livro, ele é um indicativo e um planejamento inicial da obra, mas existem outras variáveis que dependem da escola, então é muito importante que vocês façam esse conhecimento da realidade. E aí a gente pode aproveitar para trabalhar dentro da perspectiva pedagógica, né, e metodológica da rede, por exemplo, o diagnóstico das múltiplas inteligências. Então, quem nesse grupo tem uma inteligência mais visual, mais tátil, né, mais linguística, mais matemática? Então, nesse diagnóstico da realidade, você consegue prever, entender individualmente os alunos desse grupo, como esse grupo funciona enquanto turma, e aí, a partir daí, pensar atividades voltadas para adaptando, né, o material que já está posto, o que já está preparado, com o que você preparou também como autor. Depois dessa leitura da realidade, a gente tem a determinação dos objetivos. E aí os objetivos, é importante ter claro os objetivos da aprendizagem. O que você espera com a atividade que vai ser realizada? O que você espera que os seus alunos deem conta a partir da atividade realizada, em termos de habilidade, de competência. Então você define e deixa isso muito claro até para colocar para os alunos no início da atividade. Porque quando você entendeu o que você quer e você partilha com eles as intenções daquela atividade, eles também compreendem melhor. Então é muito importante que haja essa definição dos objetivos e que esses objetivos eles sejam compartilhados e que eles estejam muito claros também para o grupo que está participando da atividade. Em terceiro lugar, então, a gente tem a seleção e a organização dos conteúdos para o desenvolvimento das habilidades. E aí entra a parte dos conteúdos. O que a gente quer ao final desse processo, que a gente planeja, é que a gente consiga que os alunos desenvolvam e construam habilidades e competências que serão úteis para a vida deles. Mas essas habilidades e competências, elas vêm por meio dos conteúdos. Então, que conteúdos são necessários? Como eu vou selecionar e organizar esses conteúdos para que os alunos consigam trabalhar algumas habilidades que eu julgo necessária eu como professora. Então esse é um momento que você organiza e aí você pode ter todo o apoio do material didático para realizar a atividade com a sua turma. Depois dessa seleção dos conteúdos, a gente tem a seleção e organização dos procedimentos de ensino, que são as metodologias. Mais adiante eu vou falar um pouquinho delas, mas essas metodologias é que vão determinar como vai ser feito esse processo. Então você selecionou a habilidade, definiu o objetivo, definiu o conteúdo, mas como vai ser realizado? Metodologicamente, qual que é o procedimento? E esses procedimentos eles são variáveis, então a gente precisa também pensar, né, eu vou trabalhar em grupo, eu vou trabalhar individualmente, eu vou dar material, vou fazer uma discussão em roda primeiro, vou levar para fora da sala, alguma atividade prática, enfim, eu preciso de um recurso visual, algum áudio, o que eu preciso para pensar metodologicamente a minha atividade, a minha aula. Depois da metodologia, você vai fazer a seleção dos recursos, né? A gente chega aí no quinto passo. Então, o que eu preciso? Se eu vou trabalhar uma música, eu vou precisar do som, né? Se é alguma atividade experimental, eu preciso dos materiais, então todos os recursos necessários para que não aconteça de você chegar na sala, planejar uma atividade interessante e falar, nossa, não trouxe o papel. Né? E aí você perde um momento rico de aprendizagem por falta de planejar também a organização dos recursos. Por isso é um item que a gente sempre coloca
no planejamento. Depois dos recursos, a gente tem a seleção dos procedimentos de avaliação. E esse item da avaliação é um item que a gente tem que tomar muito cuidado e ter mais atenção a ele, porque a gente acha que está avaliando quando a gente diz que a nossa avaliação ela é processual e contínua. Geralmente é muito óbvio e a gente sempre encontra nos planejamentos das escolas. A minha avaliação é processual e contínua, mas ela é processual quando e ela é contínua quando? Em que momento que ela aparece nesse processo e de que forma, com que instrumento? O que eu quero observar e eu quero observar quando? Isso é muito importante definir e quando a gente vai perguntar às professoras, fica um pouco... aí isso ainda não está muito planejado. Eu observo, eu faço um relatório, mas quando você faz esse relatório? Que itens você está observando para pôr nesse relatório? Né? A prova ela é feita quando? E antes dessa prova, o que você avalia? Então é importante marcar, quando a gente fala selecionar os procedimentos de avaliação, que instrumentos vão ser usados, quando eles vão ser usados e com que frequência. Depois da seleção, então a gente tem a execução do plano, né? Então a gente tem a realização aí das atividades, todo o desenvolvimento das atividades e por fim, depois da realização, a gente precisa fazer a avaliação do planejamento. O que é avaliação do planejamento? Porque a gente às vezes volta só na avaliação do aluno e da aprendizagem, a gente não volta na avaliação do planejamento. Avaliar o planejamento é verificar se aquilo que estava decidido como objetivo, se aquilo que você tinha como meta foi de fato alcançado. Alguma coisa não deu tempo, não deu certo, não funcionou, teve que ser modificado, o que precisa ser resgatado. E a partir da avaliação do planejamento, você consegue então pensar num replanejamento da atividade e dar continuidade à sua atividade. Então, se a gente parar e ter atenção a esses 8 itens, tenho certeza que você vai ter muito mais facilidade e desenvoltura aí durante os processos que você vai realizar esse ano com a sua turma. E aí, pensando então, esses são aspectos gerais do planejamento que a gente encontra nas teorias. Vamos adaptar então um pouco o material da rede e o planejamento com esse material. Então, primeiro, como é que esse material foi pensado e foi criado? Se você não tem clareza da concepção dele, fica difícil para explicar, às vezes, para os pais, para as famílias. Então, esse material ele foi produzido tendo em vista todas as diretrizes nacionais e as diretrizes católicas. Então, o material está embasado na legislação educacional brasileira, nos parâmetros curriculares nacionais e nos referenciais curriculares nacionais, além do Programa Nacional do Livro Didático. Então, todos os aspectos que deveriam ser contemplados, ele foi reunido, a gente fez um alinhamento, Vocês têm aquele livro com os quadros de conteúdos de cada livro, então é importante saber que aqueles quadros, eles fazem parte das atividades que foram pensadas pelos autores. E esse material, ele é pensado a partir de 4 eixos e princípios metodológicos. Então, vocês vão perceber que as atividades, elas vão ter o caráter metodológico baseado nesses princípios. E vocês precisam contemplar isso, dar ênfase no planejamento de vocês. Primeiramente, um dos princípios é trabalhar o processo de resolução de situação-problema. Então, vocês vão partir sempre de um problema, resolver esse problema, que esse vai ser o norteador da sequência didática e do capítulo, para que os alunos acompanhem e tentem, junto com você, com o professor, conseguir trabalhar com resolução de problemas durante todo o capítulo. Além da resolução de problemas, a gente tem a aproximação da escola e do mundo, ou seja, todo o conteúdo que é trazido em termos de aprendizagem, ele está contextualizado do máximo possível, como a gente espera trabalhar esses conteúdos na vida. Então, o que eu faço com isso que eu aprendi? Então, os problemas matemáticos, das ciências, eles estão todos contextualizados nas ações vividas pela gente na vida. A gente também trabalha pela metodologia de projetos, e os projetos possibilitam a integração dos conteúdos, então sempre que possível os conteúdos eles vão estar trabalhando de forma interdisciplinar e transdisciplinar em toda a obra. Então é importante que no seu planejamento você também reserve um tempo para a realização desses projetos que vão aparecer ao longo das obras e a gente trabalha com a diversidade das expressões. Uma série de linguagens de todos os tipos na hora de trabalhar os conteúdos, as habilidades e as competências.
Então essa obra ela vai tentar contemplar todos esses aspectos e aquelas competências que a gente tem trabalhado e que são exigidas no Enem. Né? A capacidade de argumentar, de elaborar propostas, de concordar e discordar, de saber entender e interpretar uma informação. Tudo isso é trabalhado de forma recursiva, desde a educação infantil até o ensino médio. Então esses aspectos a gente tentou garantir isso no material e eu preciso que você, professor e professora, também garanta isso nos planejamentos de vocês. Afinal de contas, o livro está tentando fazer essa adequação, contemplando aí essa sequência didática, e eu vou falar um pouquinho da sequência didática que vai entrar na sequência do planejamento para que a gente consiga trabalhar a aprendizagem. Tá? Então vocês vão encontrar aí nos materiais uma sequência didática pensada tendo em vista esses princípios metodológicos que eu falei. Então, no início do livro, vocês têm os ícones, geralmente tem uma página Conheça Seu Livro. Esses ícones eles vão direcionar, e tem explicação deles para vocês, vão direcionar e vão mostrar como o livro está organizado e o que aqueles ícones significam. Eles são seções dentro de uma sequência didática, então a gente vai pensar numa unidade didática aí, para conseguir garantir essas habilidades, essas competências que a gente deseja. Inicialmente, então, a gente tem o levantamento do conhecimento prévio, é a hora que esse aluno vai falar de onde ele parte, né? Nosso aluno não é uma folha em branco, então você pode aproveitar esse momento do planejamento para fazer uma avaliação diagnóstica do grupo, ver de onde o grupo está partindo, o que os alunos sabem, conhecendo previamente sobre o tema. Eles vão dar opiniões, podem levantar o que querem saber. Então, esse momento do conhecimento prévio geralmente é feito a partir de uma leitura de uma imagem, tem algumas questões dos assuntos que vão ser discutidos, ou em roda, né? Depende do autor. Depois a gente tem um momento de levantamento de hipóteses, que você vai levantar as hipóteses dos alunos sobre o assunto a ser tratado, sobre os conteúdos que vão ser discutidos. Essas hipóteses seria muito interessante anotar, porque depois a gente pode confrontar no planejamento, inicialmente o que eles pensavam, e ao final, depois das atividades realizadas, isso foi modificado ou não, serve também como uma avaliação formativa. Então é importante garantir esse levantamento de hipóteses no planejamento. Depois a gente tem diversidade de expressões do saber, dependendo aí do suporte que o autor vai querer usar para poder trabalhar a linguagem e o conteúdo. Tem um texto do autor, dependendo do nível de ensino, esse texto vai aumentando, ele é menor, é mais simples, onde o autor sintetiza as ideias, algumas informações necessárias sobre o assunto, sobre aquele conceito estruturante, estruturador que está sendo trabalhado. Aí a gente tem a exploração dos conteúdos, depois do texto do autor tem algumas atividades para os alunos explorarem. Depois dessa exploração, tem um momento aí de aplicação, então de verificação se aquilo foi compreendido, interpretado, se o aluno está dando conta de discutir ou de fazer sobre aquilo. Depois da aplicação, um momento de ampliação, e a gente pode pensar a ampliação aí também com os outros recursos didáticos para além do material. A gente tem o acesso ao portal, que vocês devem consultar até para fazer o próprio planejamento, e o aprofundamento. Às vezes, estudar mais sobre isso, fazer uma pesquisa, aprofundar sabendo um pouco mais sobre o assunto, ou ir no portal, tendo outras atividades, dependendo do planejamento do que vocês quiserem conduzir. O que é importante é que a obra ela vai contemplar todas essas etapas do que a gente acredita ser passos importantes do planejamento da atividade a ser realizada. Tá? É importante, pensando aí nessa organização didático-metodológica, que ela está bem sistematizada, então vocês vão perceber pelos ícones. Os livros, eles são organizados em 2 volumes, vocês vão receber o livro 1 agora no início do ano e o livro 2 no segundo semestre, mas é importante que vocês saibam que esse livro 1 já tem um planejamento anual, então vocês conseguem conhecer toda a obra e o que vai ser discutido em termos de capítulo, unidades, assuntos, conteúdos. Então, mesmo que vocês não tenham o livro, vocês vão saber o que tem, o segundo, para que vocês façam o planejamento de vocês. Essa divisão acontece por conta do processo editorial mesmo, da gráfica, de impressão, e de produção dos autores, para que não haja atrasos, todo mundo já recebeu o livro e é por conta disso que a gente faz essa divisão. Tá? O livro ele é único, mas ele é dividido em 2 volumes. Caso alguma família, alguém te pergunte, é importante também que você saiba o porquê do processo da divisão
dos livros. E cada volume, então, ele é dividido em unidades e essas unidades se dividem em capítulos. Então, é importante que vocês entendam o calendário da região de vocês e façam a divisão desse material tendo em vista o calendário. O segundo livro, geralmente, ele costuma vir um pouco menor, por conta do segundo semestre ser um semestre mais curto. Então, a gente sabe que é mais corrido mesmo para o professor dar conta. Mas vocês têm que ver, então, quando vão ser as férias, quais são as festividades, o que tem na região, que você sabe, então, junho, sabe que vai ter ensaio de festa junina. Os ensaios, eles tomam mais tempo, então a gente precisa adequar isso, colocar isso no planejamento para o uso do material, porque depois fica um pouco atropelado. Então, é importante lembrar desses aspectos. E aí, para sintetizar, né, conhecendo a obra e conhecendo o planejamento, eu trouxe aqui 4 passos para que vocês... para ajudar, na verdade é uma sugestão de 4 passos para planejar com essa nova obra. O primeiro passo, o que eu quero que vocês façam, que eu acho que é importante, para fazer, pegar o primeiro passo, pegar o manual que está no livro do professor. Tá? Eu preciso que vocês leiam o manual. Ah, mas a gente já conhece, a gente tem algumas orientações, já estão nas atividades. As orientações, elas são pontuais, elas são para a realização da atividade. No manual, tem toda a concepção do livro, da obra e das unidades. Tem sugestões de projetos para poder realizar, tem sugestões de metodologia, sugestões de instrumentos de avaliação. Então, o primeiro passo é conhecer os livros, conhecer mesmo, entender o que está sendo trabalhado, como é que eles estão divididos, quais são os sistemas que foram eleitos e conhecer o manual do professor. Tá? Quem não tem o livro impresso, o livro já está disponível online, na estante de livros, lá no portal tem um ícone, então acessem o portal, lá, acessem Coleção 2013, entrem no livro e entrem no manual do professor. Lá no site ele está ao final do livro e no livro impresso o manual ele vem no início do livro para facilitar essa leitura. Então depois de conhecer o livro e o manual, o que é o segundo passo? Comparar o planejamento de 2012 com o planejamento de 2013, para fazer um alinhamento, para vocês perceberem se havia algo, algum conteúdo, algum assunto que vocês não estão vendo no livro de vocês, 2013, mas que ele mudou da série, mudou o ano e passou para outro livro. Então, vocês vão fazer esse alinhamento, observar se algum conteúdo que consta no livro de 2013 necessita de algum conhecimento prévio, para vocês conseguirem inserir esse conhecimento de alguma forma na atividade, e listar quais são os conteúdos que vocês estão sentindo falta e passar para a coordenação. E a coordenação vai fazer esse alinhamento aí entre a obra anterior e essa obra para poder fazer essa adequação nesse primeiro ano, que é um ano de mudança. Depois de fazer esse alinhamento, no terceiro passo, vocês vão dividir o conteúdo dos 2 volumes no ano letivo. E aí, para fazer essa divisão, vocês têm que levar em conta que o primeiro semestre, né, ele é maior do que o segundo semestre, então pensa essa divisão aí dos livros. Nesse momento a gente tem que ter mais discernimento e menos rigidez. Não há uma receita pronta, não há uma sugestão, não há algo que eu diga que tem que ser. Vai depender mesmo de cada escola e de cada regional. E o quarto passo, então, seria preencher o formulário de planejamento definido pela escola, porque esse formulário é que vai direcionar aí o seu trabalho. Esse formulário, ele precisa ter pelo menos conteúdos, habilidades e metodologias. Algumas escolas, elas têm abriu mão desse formulário para trabalhar com o próprio planejamento do livro. Porque o que a gente vinha percebendo é que no livro, o autor ele já planeja e já tem o quadro com conteúdos e com habilidades. Então, na verdade, você acrescenta uma terceira coluna e define as metodologias que vão ser utilizadas. Às vezes é melhor do que ficar copiando o que está no quadro para um papel, né? Transcrever não é uma tarefa muito prática. Então, a gente vai sugerir isso. Se vai usar esse mesmo formulário de conteúdo, habilidade e metodologia, acrescenta a metodologia ao lado do livro. Se a escola tem um formulário próprio, preenche o formulário próprio, ok? E os conteúdos que não tiverem aí listados no livro que vocês desejam incluir, consultem a coordenação para a coordenação tomar essa decisão se deve ou não deve incluir, como que isso será feito com os alunos. E ao final desse alinhamento, né, tomando como base esse planejamento que está no livro
de conteúdo, habilidade e metodologia, tentem pensar em metodologias que sejam significativas, que sejam dinâmicas, que exijam a participação dos alunos, para voltar naquele tópico que a gente falou dos princípios metodológicos da rede. Tenho certeza que vocês terão um ano de muito sucesso. A coleção foi pensada com muito cuidado e eu desejo um 2013 aí de muitas aprendizagens para todo mundo. Obrigada, até a próxima.